É com muita alegria que damos início ao nosso primeiro episódio do 981Cast. O 981Cast ele é realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Aqui nesse podcast a gente vai falar sobre experiência do paciente, gestão de clínicas e consultórios, marketing em saúde, tudo de forma muito leve e descontraída, trazendo os inúmeros especialistas, cases para que vocês aprendam cada vez mais sobre esse assunto. Bom, e o nosso episódio, ele vai ser quinzenal, todas as quintas ao meio-dia. A gente já está, na verdade, no YouTube, @981, e no Spotify, 981Cast Negócios em Saúde. Bom, e eu quero aproveitar, né, porque é com muita alegria que eu estou aqui com o nosso primeiro convidado, nosso primeiro entrevistado, Gilberto Gobi, ele que é superintendente atualmente do Hospital Ana Nery. Logo mais eu vou fazer uma apresentação, mas antes de qualquer coisa, Gilberto, eu quero te agradecer. Esse momento é muito importante para nós, esse podcast já está sendo gestado há muito tempo e hoje estar aqui nesse momento contigo realmente é muito emocionante para nós. Então, quero te agradecer muito, porque é uma oportunidade para nós incrível de aprender muito. Até a gente estava falando antes aqui nos bastidores, né? O quanto a gente vai aprender juntos, mas eu com certeza aprenderei muito contigo hoje. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu só posso agradecer essa belíssima oportunidade. Se é o primeiro podcast da 981, é o primeiro que eu participo. É o primeiro podcast que eu venha a participar, então estou muito lisonjeado pelo convite, muito feliz por ter sido lembrado e esperamos que a gente consiga realmente passar alguma mensagem para todos e que juntos a gente aprenda. Com certeza, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E para vocês, então, que estão aqui nos escutando ou nos vendo, eu vou apresentar agora quem é o Gilberto, para que vocês entendam um pouquinho dessa vasta experiência que ele tem na área da saúde. Bom, Gilberto, ele atua na área da saúde desde 1991, quando ele veio da indústria alimentícia e ingressou no Hospital de Encantado pela Rede São Camilo e depois foi transferido para o Hospital de Estrela. Logo após, ele trabalhou no Hospital Bruno Borne, de Lajeado. Inclusive, né, quem não nos conhece, estamos em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e ele atuou, então, né, no Hospital Bruno Borne, que é de Lajeado, fica pertinho aqui de Santa Cruz, atuando como diretor administrativo. Posteriormente, ele foi convidado a atuar no Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, onde ele permaneceu lá até 2001. De 2001 a 2004, ele atuou como administrador do Hospital Santa Cruz e, posteriormente, de 2004 a 2012, como administrador do Hospital Unimed Vale do Caí, em Montenegro. E, em 2012, retornou a Venâncio Aires no Hospital São Sebastião Mártir e, desde 2015, está como, né, diretor executivo do Hospital Ana Nery, onde permanece até hoje, e hoje com o cargo de superintendente, correto? Exatamente. Então, Gilberto, para a gente começar, eu quero que tu responda para nós um pouquinho do porquê que tu escolheu a área da saúde. Por que trabalhar? Olha essa experiência aqui toda, né? Em hospital, em administração hospitalar. Então, tu tem muito conhecimento e muita experiência, com certeza vai nos ensinar muito. Mas por que a área da saúde? Por que a área da saúde? Na verdade, a área da saúde é que me escolheu. Eu tinha um sonho na minha vida que era trabalhar como caminhoneiro. Sério? Que não consta ali, mas era o sonho da minha vida. Meu pai era caminhoneiro, meu irmão era caminhoneiro, e eu corri atrás e fui ser caminhoneiro. Durante 2 anos, percorri o Brasil inteiro, levando cargas de um lado para o outro, e chegou um ponto que eu vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E por isso que a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente, porque muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que não é bem isso que a gente quer para a nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu voltei aos estudos, né? Arrumei um emprego em Encantado sem sair da cidade, e durante o meu estudo na faculdade de administração, eu consegui um emprego na Coswell, em Encantado, na cooperativa. A marca Dália é a mais conhecida. E ali eu comecei a minha carreira na área administrativa. E muitas vezes, ou melhor, e quantas vezes a gente acha que ninguém vê o que a gente faz, que ninguém nota o que a gente faz.
E eu, num belo de um dia, fui convidado por uma pessoa que eu tinha pouquíssimo contato a trabalhar na área hospitalar. Olha só. Foi uma grande surpresa, não conhecia, para mim o hospital eram as pessoas de branco que cuidavam de pessoas. Eu jamais iria procurar emprego como administrador num hospital, porque eu não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento. Mas aceitei, estudei o mercado, vi que existia campo para um administrador dentro de um hospital e que faltavam bons profissionais, assim como eu acho ainda hoje. Os hospitais carecem de bons profissionais. É um campo que precisa de novos talentos. Exatamente. E acabei entrando no Hospital de Encantado e consegui, ao longo de todos esses 32 anos, desenvolver trabalhos, agir sempre da mesma forma. O Gilberto, que era caminhoneiro lá no início da sua vida profissional, é o mesmo Gilberto de hoje. Aprendi muito durante o tempo do caminhão, aprendi muito durante o tempo da Cosuel, mas aprendi muito mais na época, nesse período em que trabalho em hospital, muito do que fazer e muito do que não fazer. Então, um breve histórico, na verdade é isso. A área da saúde me escolheu, eu aceitei o desafio e, graças a Deus, sou muito feliz, apesar de tantos problemas que a gente convive no dia a dia, mas como a gente se sente satisfeito quando a gente resolve uma questão, consegue ajudar alguém, consegue proporcionar a humanização e aquilo que a pessoa precisa. Exatamente. E olha só, coincidentemente ou não, né, a minha família também é de caminhoneiros. Então, que grande coincidência. Meu pai era caminhoneiro, meu avô caminhoneiro, meu tio caminhoneiro, meu avô por parte de pai, de mãe. Então, assim, família de caminhoneiros. E aprendi muito também com eles, apesar de com meu pai ter convivido muito pouco, porque ele faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Mas com meu avô, ele que me mostrou tudo isso. E é por causa dele, inclusive, que eu sempre falo nas minhas palestras o porquê que hoje a gente trabalha com a experiência do paciente. Porque teve toda uma história, ele passou por toda uma doença no câncer, e a gente viveu muito experiências hospitalares, né? E hoje tá aqui, né, falando sobre esse tema, conversando sobre isso, trabalhando com a área da saúde, se deve a isso também. Então, eu acho que tudo na nossa vida, em alguns momentos, a gente vai percebendo, né, o porquê. Mas, às vezes, a gente está vivendo aquele momento e a gente não percebe. E como tu falaste, né, a gente está sempre sendo observado. Exatamente. Na época do caminhão, eu aprendi a ser independente. Porque, por exemplo, estava em São Paulo, eu tinha que ir atrás de carga, eu tinha que ter contatos, e eu consegui, nos 2 anos e meio, 3 anos de caminhão, formatar uma rede de contatos, que na época não era como hoje, que existe um celular, que tu consegue entrar num site e reservar alguma coisa. Na época era no orelhão, né? Na fichazinha, nas né? fichazinhas, de ligar de São Paulo, ligar para Cubatão, já falar com a pessoa, reserva uma carga para mim, descia, carregava, ia para o outro lado. E não existia GPS, era no mapa. Era no mapa, né? Era no mapa, literalmente no mapa, mas tudo que a gente faz na vida, a gente tem que aproveitar. E acredito que eu soube aproveitar, porque aprendi muito e me tornei independente muito em função disso. E quantos anos tu tinhas quando recebeu esse convite para trabalhar na área da saúde? Saiu do caminhão e foi para a área da saúde? Eu tinha uns 26 para 27 anos, né? E não era novato, tinha uma carreira promissora dentro da Cosuel, né? E engraçado, e eu vou me lembrando agora, eu fiz uma aposta também. Aposta com uma quem? Aposta porque eu iniciei ganhando menos do que eu ganhava dentro da Cosuel. Tu iniciou na área da saúde? Eu entrei na área da saúde ganhando uns 25% menos do que eu ganhava na Cosuel, mas eu via futuro na área hospitalar. Eu via que existia um campo de trabalho que não estava sendo aproveitado pelas pessoas. Isso há 32 anos. Há 32 anos atrás. Ou seja, né, e cada vez mais a gente enxerga isso, dessas oportunidades na área da saúde, né? Eu acho que depois da pandemia,
as pessoas, isso se divulgou amplamente, mas na verdade essa área ela sempre foi muito promissora, né? Exato, eu acho que tocou num ponto fantástico. Após a pandemia, nós criamos visibilidade. Até então, as pessoas não queriam saber de hospital. O hospital era quase que só em situações de doença mesmo. E agora a gente entendeu o quanto a área hospitalar é importante, que mesmo que eu não precise, ela tem que estar lá com a sua estrutura pronta para me atender e apta a realizar os atendimentos que eu estiver necessitando. E isso pode acontecer ou não, mas a estrutura hospitalar tem que estar lá disponível. E os profissionais também, né? Exatamente, os profissionais prontos, treinados e aptos a fazer os atendimentos. Capacitados, exatamente. Que incrível, Gilberto. Nossa, então, olha só, né? O que tu nos trouxe, aqui a gente consegue ver, né, com essa experiência aí, que realmente não é de hoje, né? Já nos dizia esse currículo aqui, que a gente leu, que eu li antes, e de todas essas caminhadas, de toda essa trajetória, dentro de vários hospitais, sempre dessa parte da administração. Quem está por trás, talvez, quem hoje, até os profissionais que ou tem algum negócio, seja ele pequeno ou seja ele um pouco maior, acabam muitas vezes não tendo nem a noção, não tendo nem a consciência do quão grandioso é a administração de um hospital, né? Como eu coloquei antes, a visão que eu tinha de um hospital eram pessoas de branco que atendiam. E, na verdade, não é isso. É um complexo de empresas dentro de uma só. Exatamente. Nós temos que ter uma lavanderia que funcione a pleno e na hora exata. Nós temos que ter um restaurante que forneça dietas de diversos tipos para N situações que se criam durante os atendimentos, né? Nós temos que ter um serviço de higienização e limpeza que funcione muito bem. Então, são várias empresas que trabalham dentro de uma só. E tem que ter uma sinergia entre elas. Exatamente. Essa integração é fundamental para que a gente atinja o resultado que todos esperam, que é atender bem o paciente, que ela receba a medicação na hora certa, que o enfermeiro esteja apto para ver qualquer coisa de errado que está acontecendo com o paciente e a gente consiga acionar o profissional médico ou os outros profissionais, porque isso é outra coisa que a pandemia mostrou para as pessoas, que o atendimento hospitalar, ele não é só do médico, não é só do enfermeiro. Tem N profissionais que atuam concomitante a esse atendimento. E que o resultado final, que é o que importa. É isso que a gente tem que buscar e é isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia. Exatamente. E agora tu entraste, né, nesse assunto, assim, pegando esse gancho dos profissionais, né? E aí a gente entra no assunto cultura, a gente entra no assunto liderança. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu vejo aí muitos gurus da administração falando, que é aquela frase do Peter Drucker, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E eu quero que tu nos conte um pouquinho para nós aqui, para o pessoal que está nos assistindo, né, que está nos escutando. Como que hoje vocês trabalham a cultura dentro de um hospital, né? Se tu quiseres falar para nós também qual é a dimensão desse hospital, quantos leitos, quantos colaboradores, e como que vocês enxergam para isso, como vocês olham para a liderança. Eu acho que tem muitos pontos que a gente pode falar aqui, e esse com certeza é um assunto que muito interessa o nosso espectador aqui. Bom, falar do Hospital Ananeri para mim é um privilégio, porque eu recém completei 8 anos de casa e quando a gente vai olhar a história que a gente juntos conseguiu fazer nesses 8 anos, até nos surpreende, né? E quando a gente fala em cultura, eu entendo que a cultura de uma instituição, ela começa a se efetivar na chegada na instituição. Um bom dia, uma boa tarde, cumprimentar as pessoas, respeitar as pessoas. Isso é fundamental e tem que partir de cima para baixo. Sempre entendi que isso é fundamental. O exemplo. Eu não tenho como cobrar das pessoas se eu não der o exemplo. Eu estou sem crachá nesse momento, mas eu ando no hospital sempre de crachá. E por que eu ando de crachá? Porque a gente exige, pede, solicita que as pessoas usem crachá.
porque quem vem falar conosco não sabe quem são as pessoas. E tu podendo chamar elas pelo nome, facilita bastante. Então isso eu procuro implementar e dar o exemplo. Quem trabalha comigo sabe que, por exemplo, eu almoço no refeitório, junto com as pessoas, que é um momento de eu poder trocar, de eu poder aprender um pouquinho sobre higienização, sobre lavanderia, entender o que está acontecendo na instituição em que eu estou fazendo a gestão, né? E eu tenho o hábito de lavar as mãos sempre que eu entro dentro do refeitório, mesmo que eu recém lavei a mão na minha sala. Por que isso? Para dar o exemplo. Porque a gente cobra muito a lavagem de mãos. Então, para mim, a cultura começa aí. Tu começa a mudar o conceito das pessoas. Tu começa a tratar elas com humanização, com respeito, que é o que a gente quer que o nosso paciente seja atendido. Com humanização, com respeito. E se eu não der esse exemplo, não vai chegar na ponta. Não. Eu tenho um colega que se formou comigo em administração e que foi reitor na Univates, e ele me visitou num desses hospitais que eu trabalhei, e quando ele sentou comigo, ele disse: olha, eu sei que esse hospital tem humanização, eu sei que esse hospital é bem administrado e vem de ti. Mas como estudei, conversou comigo? Não. Quando eu cheguei no hospital, eu dei bom dia para as pessoas e todos me responderam. E isso, para mim, já me deu a ideia de como é que é o administrador dessa instituição. E eu fui observando e a gente vê que é exatamente isso. Tem lugares que eu cumprimento e não tem retorno, não tem resposta. Então, provavelmente, essa cultura não está sendo bem dimensionada. Então, a cultura, como o Peter Drucker coloca, começa no café da manhã, sim, e no dia a dia, e não é uma vez por mês, e não é num treinamento que a gente vai ensinar isso. Esporádico, né? Treinamentos esporádicos, que é o que a gente vê muito por aí. É a continuidade. Tá? E é isso que a gente acaba procurando passar para as pessoas, a participação, a proatividade, a gente está sempre junto com as pessoas, né? Porque sem isso a gente não consegue avançar, não consegue transmitir aquilo que espera. E eu cobro muito das minhas lideranças. Exemplo, nós somos exemplos. Tem alguém nos observando. Se você quer que a pessoa faça de uma forma, diga isso para ela. Né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. A gente fez um treinamento, e posso colocar aqui, o Hospital Ananeri, ele faz gestão de outros hospitais. A gente assumiu recentemente a gestão do Hospital Regional Vale do Rio Pardo, e a gente fez um treinamento dizendo isso. Gente, entre no quarto e diga um bom dia, boa tarde. E no final algumas pessoas vieram e disseram uma coisa tão óbvia, mas a gente não fazia. Nossa. Então alguém tem que falar. Isso é impactante, né? Infelizmente, por isso que eu sempre digo, a área hospitalar, claro que outras também, mas ela ainda carece de bons profissionais. Ela ainda precisa de muito avanço. Por mais que a gente tenha avançado, ainda a gente tem muito espaço para crescer, para avançar, para mostrar. Mas eu acredito muito em humanização, em respeito, em ética. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam o que é ética. O conceito de ética é extremamente amplo, difícil. E eu digo para as pessoas, ética o meu pai me ensinou. É bem simples. O que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Se as pessoas fizerem isso, nós já temos muito. Né? É o conceito de ética? Certamente não, mas na prática é. Eu acredito nisso. Eu faço isso. Eu procuro me colocar no lugar das pessoas. Né? E outra coisa importante, Ingrid, que talvez fugindo um pouco do assunto, a ideia é que a gente converse e que o assunto seja rico. E está sendo riquíssimo, ao meu ver, aqui. Olha, já tem vários aprendizados, hein? Já fui anotando várias coisas aqui que depois que eu quero até reforçar contigo. A gente tem que ouvir as pessoas. Eu bato na tecla e de que ninguém melhor do que quem faz para nos mostrar a melhor forma de fazer aquilo. Não adianta eu, da minha sala,
querer tomar uma decisão que impacte numa lavanderia do que é melhor para eles fazer. Eu tenho que ir lá, entender o processo e conversar com eles. E eles têm que ter a liberdade de poder me dizer as coisas. Por isso, quando eu falo em cultura, tem que ter essa liberdade da gente poder conversar. Né? E se tu não der essa abertura, se tu não proporcionar isso ao funcionário, tu vai deixar de encontrar soluções muito boas e simples e que muitas vezes não custam dinheiro, né? Por teimosia ou por outras questões. Então, sempre acreditei muito no primeiro dia de trabalho das pessoas, procuro participar da integração, né? É um momento em que eu procuro participar para poder colocar para eles de que eu circulo pelos corredores e eles têm a liberdade de me abordar, de me perguntar, de me questionar, e eu sempre coloco outra coisa. Não tenham vergonha de perguntar. Ninguém é obrigado a saber fazer as coisas. Eu sempre digo, a gente tem que ter vergonha de não perguntar, não de não saber. Porque uma coisa que para mim é óbvio, para outra pessoa não é. E se ela perguntar e eu responder de uma forma normal e natural, ela não vai cometer o erro uma segunda vez. E uma outra coisa que eu sempre coloco, que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, que é o sorriso. Eu sempre digo, a gente tem uma arma que a pandemia nos tirou por uma época e que a gente usa pouco, que é o sorriso. Mulheres, né, as mulheres que estão nos assistindo, eu sempre coloco o seguinte: se tu entrares numa loja que vende sapatos e tiver 3 vendedoras e uma der um sorriso, é essa pessoa que tu vai abordar. Exatamente. O sorriso acolhe. Vamos abusar dessa arma que não nos custa nada e a gente utiliza muitas vezes muito pouco. Eu sempre dizia para os nossos clientes, até aqui em consultoria, em reuniões, enfim, se a gente está com a máscara agora, né, a gente pode usar da artimanha do sorriso, mas o nosso olho vai sorrir. Então a pessoa vai perceber que a gente está sorrindo, que a gente está, né, dando essa abertura para ela no sentido de recepção, no sentido de eu tô aqui pronto para te atender, eu tô aqui para te ajudar. E é muito isso, né? Eu acho que todos esses ensinamentos, toda essa tua fala, ela não se encaixa somente na área da saúde, ela se encaixa em qualquer setor. Então, assim, eu tenho certeza que se pessoas que não são da área da saúde nos escutarem, elas vão conseguir adaptar também para outros setores, seja comércio, seja indústria, enfim. O ponto é que na saúde a gente tem não sei se a palavra seria diferencial, mas a gente tem uma diferença, que a gente está cuidando de vidas de pessoas, que a gente está cuidando do amor de uma outra pessoa, né? Da tua esposa, da tua mãe, do teu filho, familiar de alguém. E esse momento, ele envolve emoção, ele envolve sentimentos, ele geralmente é um momento que ele vem carregado de às vezes, coisas muito ruins, coisas muito pesadas, a pessoa está emocionalmente impactada ali, né? E aí, se o outro lado não receber de uma forma carinhosa, afetiva, cuidadosa, se receber de uma forma ríspida, né? Pelo contrário, qual vai ser a memória que vai ficar na mente dessa pessoa que está sendo atendida, desse familiar, né? Então, o quanto isso é importante a gente priorizar quando a gente está falando dentro da área da saúde, né? Bom, e tu falou uma coisa muito importante ao longo dessa tua fala, Gilberto, que a gente tem muita oportunidade, a gente está muito carente de profissionais, né? A gente tem uma demanda muito grande, eu percebo que o mercado como um todo da área da saúde está sempre precisando de muitos profissionais, está sempre treinando muitos seus profissionais, mas a gente ainda percebe muito essa carência. E até algo que talvez tu não usou essa palavra, mas eu tenho certeza que era algo que tu tinha dito, a gente tem hoje muitas tecnologias aí, né, ao nosso redor, disponíveis. Dentro de um ambiente hospitalar, a gente tem muitas possibilidades, muitas ferramentas hoje em dia. Então, a gente vê esses robôs, a gente vê softwares, a gente vê N coisas, ferramentas de gestão para ajudar, né? E eu te pergunto, o que hoje para ti, para vocês, né, hoje quando vão contratar profissionais dentro do próprio hospital, quais são os principais valores que vocês buscam num profissional? Que tipo de características que essa pessoa precisa ter? E aqui eu já não estou separando por setor, né? Mas assim, que valores que vocês buscam nessas pessoas que vão trabalhar na instituição de vocês? Bom, Ingrid, eu acho que um dos valores
que são extremamente importantes, que a gente valoriza muito, é empatia. Empatia é extremamente importante para a pessoa. Claro que a gente tem valores que eu não colocaria agora. Ética, essas questões, eu acho que são fundamentais em qualquer momento. Mas técnica a gente ensina. A gente treina, a gente ensina. Mas relacionamento é extremamente importante. Quando eu falo em empatia, estou falando em relacionamento. Eu já tive excelentes profissionais tecnicamente que não deram certo, em virtude de não ter empatia com o colega, de não ter esse relacionamento adequado. E numa instituição hospitalar, e eu coloco isso como muito, muito forte, um ponto forte que a Ananeri tem, é entender que o cliente é um só, o paciente é um só. Ele vai passar por diversos setores, mas para ele o que conta é o atendimento contínuo, e não na recepção fui bem atendido, em tal lugar eu não fui. Não, tem que ser continuidade. E o paciente não deve sentir essa diferença, essa mudança de setor. Eu não estou entregando uma mercadoria da recepção para a enfermagem. Eu estou entregando uma vida. Estou entregando uma pessoa que vem, e tu colocaste muito bem, ansiosa, vem nervosa, não sabendo o que vai acontecer, né? Com o familiar, muitas vezes, com medo, o que vai acontecer com meu pai, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer com meu amigo, com meu amor, com minha esposa, com meu marido. Exatamente. Né? E a gente tem que entender isso. Se tu me permitires, eu muito cedo, apesar de... E quando a gente é jovem, a gente tem menos paciência, eu aprendi muito com um fato. E talvez uma das primeiras vezes que eu vou colocar. Entrou uma pessoa na minha sala, ela e o filho, de uns 11 anos, 12 anos. E ela, muito agressiva, me agredindo com palavras, né, a respeito do marido que estava internado. Ela familiar A familiar do marido, okay. E eu extremamente nervoso por outras questões, acabei fazendo uma coisa que considero inadmissível hoje. Levantei em pé e nós começamos a bater boca, a discutir. E a criança disse: mãe, é do pai que nós estamos falando. Aquilo impactou muito forte, tanto em mim quanto nela. A gente sentou, a gente conversou, porque não tinha um problema, existia uma... Ela entendia que tinha um problema, mas não tinha. E aí na conversa nos entendemos, e aquilo para mim foi uma das grandes lições da minha vida. Eu sou o profissional ali. Eu tenho que saber administrar essa situação. Gerenciar. Tem que gerenciar isso, e isso foi um erro que eu nunca mais cometi na minha vida. A pessoa pode chegar agressiva, pode chegar do jeito que ela for. Eu vou entender o que ela precisa e daí sim conduzir da melhor forma possível. Então, quando a gente busca um profissional, a gente procura buscar com essas características também. Né? E porque, como eu te coloquei, a tecnologia, ela na saúde, ela mudou muitos conceitos. A gente teve inúmeros avanços, né? Mas o humano é fundamental. O humano é que vai dar a conotação final para o atendimento ao cliente. Né? A gente falou no robô. O robô é extremamente... Ele faz coisas que a mão humana não consegue fazer. Mas a gente está dizendo, a mão humana está por trás do robô. Exatamente. É ela que faz a condução. E isso a gente não pode perder de vista nunca. Muitas vezes nós temos medo de perder espaço para o robô. Não, ele tem que estar somado a gente, ele tem que ser um facilitador. Ele não vai substituir o humano, ele vai nos auxiliar, e dessa forma que eu encaro toda a tecnologia que veio. Eu sou uma pessoa de mais idade, né? Eu vi o celular nascer, mais experiente, eu vi o celular nascer, eu vi ele se desenvolver e tomar a importância que ele tomou hoje. E nem por isso ele tomou o lugar das pessoas. Ele veio somar, ele veio facilitar, ele veio agregar.
E é dessa forma que a gente tem que entender as novas tecnologias também na área da saúde, e por isso que a gente tem que buscar os profissionais mais aptos a fazer aquilo que a gente entende que é o melhor para o nosso paciente. Eu acho que não tem nenhuma tecnologia. Existem várias profissões que a gente, né, vê aí que ao longo do tempo, com o passar do tempo, elas vão sumindo em função da tecnologia, mas é como tu muito bem disseste, essa questão do humano, do lado humano, essa condução e o carinho, o afeto, o cuidado, o robô, a tecnologia, ela nunca vai conseguir passar. Então, a gente precisa ter esse cuidar, esse toque, esse olhar, essa empatia. É só o ser humano. Então, vamos usar, né, desse privilégio que temos como humanos e conseguir entregar a melhor experiência, né, do paciente, entregar o melhor para o outro, né? E ainda falando desse tópico de cultura e liderança, desafios em gestão, eu quero escutar de ti, assim, porque para mim tu sempre foi um profissional que eu admirei muito e deixei sempre isso muito claro para ti. Em todas as nossas interações que já tivemos, não foram muitas, mas com certeza muito impactantes para mim. Qual foi, até hoje, assim, o maior desafio que tu já enfrentou na liderança de um hospital? Seja ele qual for, porque já foram vários aí, né? Acho que o maior desafio, é difícil falar em maior desafio, porque quando a gente fala num hospital que atende um percentual alto de SUS, a gente sempre tem dificuldades financeiras, a gente sempre tem prioridades que muitas vezes tem que deixar em segundo plano, mas quem me conhece sabe que eu não sou de reclamar dessas coisas. Por quê? Porque a situação está posta, a gente sabe como é que é as tabelas remuneratórias, a gente tem que buscar outras alternativas para minimizar toda essa questão. Mas eu acho que o maior desafio para uma administração hospitalar é realmente fazer uma adequada gestão das pessoas, de fazer a integração dos diversos setores, de forma que elas não se sintam invadidas. E eu posso falar com muita tranquilidade. Quando eu entrei no Hospital Ana Nery, acho que praticamente na primeira reunião de lideranças foi me questionado: quando nós podemos ter acreditação? Eu, na oportunidade, lembro bem que eu respirei fundo e disse para eles: não vai ser num curto espaço de tempo. E eu respondo: por quê? Porque no hospital nós tínhamos os setores praticamente compartimentados. Um setor não se metia no outro, o outro ficava milindrado se eu chamei a atenção do funcionário de outro setor. E, na verdade, o que quis mostrar para eles é que o hospital é um só. É enfermagem, é farmácia, é SND, é lavanderia, é higienização. Nós temos que trabalhar de uma forma integrada. Então, a gente buscou maneiras de não milindrar o funcionamento da instituição e que um líder não se milindrasse com o outro. Que tivesse essa empatia de entender que se ele falou do meu setor é para me ajudar, não é para me criticar. Isso é difícil. É difícil da gente aceitar. É muito fácil de falar, mas na hora da prática é difícil. É muito difícil. E hoje eu posso te dizer, tanto é que a gente tem a acreditação, felizmente, que a gente conseguiu isso. Eu vejo, e eu coloquei para eles na última reunião do ano, exatamente isso. É um outro hospital que eu vejo hoje. Integrado, um auxiliando o outro, um entendendo a realidade do outro. A gente não falou em questões técnicas sobre indicadores, e a gente discute indicadores na reunião de lideranças. Por quê? Para todo mundo conhecer as dificuldades que um setor tem. E vem muitas ideias, e não são críticas, são sugestões. Hoje as pessoas entendem que o que o outro líder está fazendo é auxiliando e não criticando. Então, a gestão das pessoas, encontrar o ponto ideal, que é talvez o grande e o maior desafio
não só na área hospitalar, que eu acredito que em toda e qualquer empresa. Exatamente. É gerir pessoas, né? Gerir pessoas. Esse é um grande ponto aí. E pessoas tem tudo a ver com esse tema que a gente já estava falando antes, né? Que tem tudo a ver com a área hospitalar, mas tem tudo a ver com saúde, que é a experiência do paciente, né? E a gente não tem como não falar dela, que é esse tema que a gente fala tanto nas nossas redes sociais, em todos os nossos canais de comunicação, e que vocês lá na instituição, no Hospital Ananeri, estão também, né, iniciando um belíssimo trabalho relacionado a isso. Eu quero entender um pouquinho mais sobre, né, de ti, assim, como gestor, como líder. Qual é a tua visão sobre a experiência do paciente? O que tu pensa sobre esse assunto? Como tu enxerga isso? Quando a gente fala em paciente, e há pouco eu comentei sobre isso, o paciente é um só. Ele é atendido em vários setores e tem que ter uma continuidade do atendimento. Mas a gente nunca parava e perguntava para ele como que ele estava se sentindo atendido, se estava sendo com humanização. A gente nunca parava para ouvir ele, as queixas, as sugestões, as críticas, porque muitas vezes a gente faz algo que pensa ser maravilhoso para o nosso paciente, mas que ele não valoriza, que não é aquilo que ele quer. Então, a experiência do paciente, ela veio coroar tudo aquilo que a gente fazia. Eu vou só te interromper um pouquinho. Agora eu lembrei de uma frase que talvez até tu conheça esse profissional. Eu estava no evento em outubro do ano passado, na PUC, em Porto Alegre, e o Salvador Guloneto, talvez tu... Né? Já ouvi falar assim. Ele iniciou a palestra, a fala dele, falando justamente que o sistema da saúde, ele não foi pensado no paciente. Ele foi pensado, né, pelo hospital, pelos atores, pelos médicos, pela enfermagem, mas o paciente, ele não estava incluído, né? Quando esse sistema ele foi criado, ele foi se agigantando e hoje se tornando tudo que ele é, esse ecossistema da área da saúde, né? E isso que tu vem me falar, exatamente, né? Tá muito próximo. Exato, porque a gente pensa na tecnologia, pensa naquilo que seria melhor para o paciente, mas ninguém perguntava para o paciente se era isso que ele esperava, se é isso que ele gostaria. Então, a experiência do paciente está nos dando essa oportunidade de ouvir ele, de entender ele, de fazer mudanças que são pequenas. Uma das questões que eu lembro que veio para nós foi uma crítica do porquê que não pode o chimarrão dentro de um hospital. Né? Por quê? E a gente então teve que fazer toda uma explicação, e temos hoje no hospital, do porquê, porque envolve a comissão de infecção. E para o profissional da saúde é tão óbvio, né? Exato, nós sabíamos disso, mas nós não estávamos divulgando isso para o paciente. E a gente explicou de uma forma didática, vamos dizer assim, e as pessoas entenderam. Né? Então, muitas vezes, não era a visão que a gente tinha, não era o que a gente entendia. E, na minha visão particular, a experiência do paciente, ela veio para ficar. Ela cada vez mais vai se sedimentar dentro do hospital. Hoje, dá para dizer que são poucos hospitais que usam dessa ferramenta, que se beneficiam disso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser algo que vai estar presente em toda e qualquer situação, porque ele é o ator quase que principal de tudo que a gente faz nos bastidores. Ele é o nosso cliente, né? Com certeza. E nós, como clientes, ou até mesmo pacientes, porque... eu sempre falo nas minhas palestras, todos nós já fomos pacientes algum dia. Se nós não for... Bom, a gente já nasceu como paciente, né? A gente era um pacientinho quando a gente nasceu. Mas Ingrid, eu te coloco que eu aprendi muito quando a minha esposa internou para ter o primeiro filho, quando internou para ter o segundo filho, quando eu fiz alguns exames. Tá? Quantas vezes na tua casa tu olha para o teto, tu olha pro forro, vamos chamar assim. Né? Aí te botam deitado numa cama de hospital e o que tu enxerga? O teto. Então o teto é importante e a gente não valorizava. É importante tirar qualquer imperfeição porque o paciente vai ver. Então a importância de estar
paciente muitas vezes. Exato. Estar nesse lugar, Exatamente. né? É, isso aí. E hoje eu sei que vocês vêm aplicando algumas questões já, né, no Hospital Anna Nery relacionadas à experiência do paciente, e uma delas é o conselho consultivo, né? Queria que tu explicasse para nós um pouquinho como foi, como está sendo essa experiência. Fala um pouquinho para as pessoas também o que é esse conselho, como que ele está sendo formado e enfim, né, para que a gente consiga entender dentro da experiência do paciente o quanto isso é importante, porque na verdade o conselho consultivo nada mais é do que escutar esse paciente, né? Então, como que vocês estão formatando, como está sendo, que tipo de informações vocês estão conseguindo, né, se beneficiar através da instituição? Quando a gente começou a falar sobre a experiência do paciente e a gente realmente não tinha o conhecimento adequado, e a gente vai, como eu coloquei antes, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, a gente buscou inclusive uma consultoria sobre isso, que nos ensinou muito, que nos ajudou muito nesse aspecto. E quando a gente criou o conselho, nós não tínhamos uma noção clara de como a coisa iria se desenvolver. E talvez tenha sido uma das grandes coisas que a gente fez, de poder chamar as pessoas. A primeira reunião, elas estavam, de uma certa forma, constrangidas, né? Encabuladas. Mas a gente foi mostrando que nós não só gostaríamos, nós precisávamos ouvir elas e entender. Então, algumas pessoas foram voluntárias, participam conosco desde o início e está sendo extremamente proveitoso para nós, para resolver questões, avançar em outras, ouvir sugestões, né? Mas isso para mim seria importante, isso para mim não é tão importante, até pelo nosso direcionamento como instituição de fazer a coisa certa para o nosso paciente. Entrou uma senhora de Venâncio Aires agora, que ela acompanha o marido oncológico, que ela nos deu sugestões maravilhosas que não passou pela nossa cabeça e que vão ser extremamente importantes, não só para ela, para todos os clientes que a gente atende, que a gente faz o melhor para eles. E esse conselho vai nos alavancar para outras questões que com certeza vão melhorar ainda mais o atendimento que o Hospital Anna Nery presta para todos os seus pacientes. Exatamente. E quando tu falaste, né, dessas melhorias, de tudo isso, me veio na cabeça algo também que é muito importante a gente falar. Quando a gente fala de experiência do paciente, né, eles ali, hoje a gente tem esse membro do conselho consultivo, os pacientes e tudo mais, mas a gente sabe que essa entrega, ela só acontece através das pessoas, desses colaboradores que trabalham lá no hospital, né? E a gente vê a experiência do paciente em todos os lugares, ela só existe se o colaborador entrega a melhor experiência, né? E seja esse colaborador da enfermagem, da lavanderia, da higienização, do SND, enfim, né? E para que ele consiga entregar a melhor experiência, ele precisa ter uma experiência também positiva dentro desse ambiente. Seja ele hospitalar, seja ele clínica, enfim, né? E isso também é muito importante da gente falar e da gente deixar claro, né? Então, toda essa questão dessa cultura que tu falaste, dessa liderança, isso está diretamente ligado. Com certeza, se as pessoas não tiverem essa liberdade de poder agir, de poder passar, elas não vão conseguir chegar nesse mesmo resultado. E acho que tem uma palavra que eu colocaria agora, simplicidade. Eu coloco, como eu falei, eu participo de todas as integrações e eu procuro dizer para eles que no Hospital Anna Nery ninguém é diferente de ninguém. Todos nós somos funcionários do Hospital Anna Nery, nós só temos funções diferentes. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu tenho um cargo de superintendente que eu sou melhor do que qualquer outro funcionário. Eu tenho que dar a minha contribuição, eu tenho que tenho que encontrar motivos de fazer com que eles trabalhem dentro do melhor conceito para o nosso paciente. E eu não encontro forma melhor do que a simplicidade de estar junto, de estar próximo, porque isso vai dando uma... Não uma cultura, mas é uma... Um jeito de ser, né? A cultura não deixa de ser isso. Um jeito de ser, uma tranquilidade das pessoas fazerem isso de uma forma
normal, tem que ser uma coisa que aconteça ao natural, porque o resultado com certeza vai ser o melhor para o nosso paciente e ele vai se sentir melhor. Mas para que isso aconteça, para que esse colaborador consiga entregar isso dessa forma tranquila, como tu falaste, precisa existir um ponto muito importante dentro dessa instituição, que é a segurança psicológica, e que é um tema que está sendo falado muito ultimamente, né? E com certeza esses profissionais lá dentro estão se sentindo seguros para poderem falar. Então tudo isso que tu falaste ao redor, né, ao longo aqui do nosso podcast, né, desse colaborador poder falar, olha, o teu setor tem isso, isso e isso, do outro não se sentir ofendido e de não se sentir acuado. Tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Daria um podcast inteiro só sobre segurança psicológica, com certeza. Com certeza. Essa é uma cultura que a gente procura implantar em todos os lugares e foge muito ao nosso tema, mas eu acho que é importante colocar. Muito hoje se fala em diversidade, em N situações. Uhum. E eu digo e afirmo que a área hospitalar foi a primeira área a trabalhar com a normalidade, independente da opção da pessoa, de gênero, de qualquer outra coisa. Eu ouvi lá no passado uma determinada pessoa me procurar e dizer, tu tem que demitir o fulano porque ele é homossexual. Mas nossa, ele atende super bem as pessoas. Ele é ótimo no atendimento. Não vou tomar essa atitude, ao contrário. A gente sabe que existe ainda. Eu vou incentivar ele, né, a trabalhar cada vez melhor. Né? Então, a área de saúde também teve esse papel importante em absorver isso e entender que o importante é o serviço que a pessoa faz. As outras opções dentro de um hospital não são importantes. Muito pelo contrário. Então, a diversidade... Mas tem que haver respeito, né? Entre os colegas. Se não tiver respeito, a coisa não vai funcionar. Não vai. Né? Então, não vai. Sobre esse tema nós poderíamos falar realmente. Muito tempo, né? E hoje o nosso podcast, ele é dedicado aos profissionais da saúde que se interessam pelo tema de empreendedorismo, de gestão de negócios. E tu tem uma vasta experiência aí nessa parte de gestão, de liderança, né? E hoje, que conselho que tu daria, né, para os profissionais da saúde que estão começando seu negócio ou que já tem um negócio, seja ele uma clínica, um consultório, algum espaço de atendimento, né? A gente não está considerando aqui só médico, dentista, terapeuta, nutricionista, profissionais da área da saúde, que são profissionais que estão, né, diariamente dentro de uma instituição hospitalar, mas que muitas vezes acabam atuando de duas formas, né? Dentro de um hospital, mas também tem o seu negócio próprio. Que conselho tu, como gestor, né, já geriu tantos negócios aí, que tu daria para esses gestores aí também, que muitas vezes não se percebem como gestores, né? Com certeza, eles se entendem como alguém que presta mais um serviço e não, eles têm um negócio. Se eu pudesse dar um conselho, vamos citar um médico, por exemplo, né? Ele se preocupa em um ambiente agradável no consultório, ter tudo bonito, lindo, maravilhoso, ter uma série de questões. E muitas vezes esquece para mim, o básico, de ter alguém na linha de frente preparado para atender o paciente, disponível para atender um telefone, para marcar uma consulta. Eu já tive dificuldades de tentar 10, 15 vezes e não atender um telefone. Acho que vários de nós já passamos por isso, né? Exato. Então, muitas vezes, claro que tem que ter um ambiente agradável, mas tem que ter uma linha de frente preparada para atender esse nosso paciente de forma adequada, para dar um retorno de uma forma adequada, né? Diria diretamente a alguns médicos que evitem de cancelar uma agenda inteira, porque são pessoas que estão preparadas para uma consulta. E aí, tudo bem, existem muitas vezes motivos maiores, mas muitas vezes a gente vê, por um motivo fútil, cancela toda a agenda. Remarca. Tu tá mexendo com a vida das pessoas. De entender o outro lado, né? Entender o outro lado e falta de empatia. Então, se eu pudesse dar um conselho, que eles se preocupassem tanto quanto
com a linha de frente, com quem vai receber o seu cliente, com quem vai marcar essa consulta, quem vai dar o retorno para o seu cliente. Porque durante o atendimento, com certeza, ele vai ser autossuficiente. Mas e antes? E antes? É o que eu sempre digo, né? A gente fala muito isso aqui para os nossos clientes, nas nossas comunicações de forma geral. Do que adianta tu ter, às vezes, uma rede social, um Instagram lindo, maravilhoso, cheio de vídeos, com uma imagem perfeita, mostrando coisas muito bonitas aos olhos. Mas se daí, quando tu entra no WhatsApp da clínica, né, tu não recebe um atendimento adequado, tu tem uma demora para ser, né, ou não ser nem respondido, tu tenta ligar para o telefone e não atende, ou daqui a pouco é atendido de forma ríspida. Como que, né, tudo isso, todo esse investimento que tu fez antes, tu vai chegar naquele momento ali que é digamos, um segundo, terceiro contato que tu vai ter com a tua marca, com a marca pessoal daquela empresa ali, tu já estraga, né? Porque o que eu posso colocar quando eu digo isso, Ingrid, quanto cliente ele perdeu e não sabe? Quantos clientes nem conseguiram chegar nele? Será que ele mensura isso? Eu tenho certeza que não. Com certeza não. Então, isso é extremamente importante no desenvolvimento de qualquer negócio. Nós fazer com que o cliente nos encontre, que o cliente nos ache, porque a partir daí sim a gente cria um vínculo e cria uma empatia com o cliente, mas até ali tem que pensar bem como fazer. E isso não deixa de ser marketing, né? Com certeza. E falar de marketing na área da saúde não é errado. A gente tem muito ainda isso, né? De que, é errado, isso é coisa de picareta. A gente vê muito ainda isso, né? Ao contrário, né? Muitas vezes a gente tem um serviço que pouca gente conhece. Então, quando tu faz o marketing, tu está divulgando, tu está fazendo com que as pessoas conheçam o teu serviço e te procurem. E não precisam se deslocar para outros locais porque não sabiam que na sua cidade tinha o serviço disponível. Exatamente. Que incrível. Nossa, e para finalizar, Gilberto, eu quero que tu conte para nós uma história, algo que te marcou ao longo aí desses 32 anos da área da saúde, né? Alguma coisa assim que tenha marcado muito na tua mente, que tu lembra até hoje. O que tu quer compartilhar aí com os nossos espectadores? Teria muitas histórias, né? Algumas engraçadas, outras tristes, feitos em termos de construção. Vou citar bem rapidamente algumas. O tempo é teu. Eu trabalhei num hospital muito próximo daqui, que nós tínhamos que fazer toda uma reforma, um hospital com uma dificuldade financeira extrema, e nós tínhamos que fazer uma reforma grande numa unidade. Era uma unidade que ia atender convênios, e aí procurei o corpo clínico e coloquei para eles, olha, vai ser bom para os dois lados, e eu gostaria que vocês assumissem a reforma. E eles assumiram. Foi um trabalho em parceria, a gente elaborou toda a reforma da unidade, criou uma comissão que constava com 2 pessoas da administração e 3 médicos, que faziam reuniões semanais, e nós avaliávamos o trabalho daquela unidade. Em tudo, em termos de custo, de bom atendimento, de presteza, de tudo, com resultados maravilhosos. Então, muitas vezes dá para fazer com o corpo médico, com o corpo clínico do nosso lado. E a grande realização, que eu te diria, do último ano, a construção do nosso centro cirúrgico, que era um sonho quase que impossível. Eu digo quase porque era um investimento muito, muito forte em termos financeiros, numa realidade difícil, pós-pandemia, que a gente não sabia se ia conseguir iniciar e terminar a obra. E a gente correu daqui, correu de lá, com esforços de muitos, com ajudas de muitos, a gente conseguiu realmente colocar ele em pé e está lá funcionando hoje. É um orgulho muito grande, porque ele realmente está trazendo todo aquele resultado que a gente imaginava e esperava. E tem uma história engraçada, bastante rápida. Conta para nós, então. Quem não é da área hospitalar talvez não entenda, mas eu explico depois. Eu trabalhava num determinado hospital e lá pelas tantas o secretário de saúde me ligou. Isso é uma história verídica. Me ligou bem chateado. Ô, Gilberto, por que o hospital não faz todos os exames que o médico solicita?
Né? Eu disse, mas secretário, a gente faz. Ah, só porque o cara é SUS vocês não fazem. Tem um que não estão fazendo. O familiar aqui está aqui na minha frente, está dizendo que é uma semana que eles estão pedindo esse exame. Uma semana não, mas 3 dias estão pedindo esse exame e vocês não estão fazendo. Eu disse, não, mas me passa quem é esse exame que eu vou resolver isso agora. É um tal de NPO. E aí eu comecei a rir e ele achou engraçado. O que foi, Gilberto? Não, secretário, é que NPO é nada por via oral. Ele não pode se alimentar, não é exame. Era orientação. É orientação. A pessoa não perguntou, viu que constava aquilo era e ninguém como um fazia, item. Era um item. E o secretário me ligou chateado que não estava fazendo. E, na verdade, nada mais era do que o pessoal estava cumprindo com aquilo que estava na prescrição médica. Né? Então, uma história engraçada, que eu brinco com essa pessoa até hoje. Né? E ele aprendeu. Aprendeu, com certeza aprendeu. E antes de me ligar, ele já me questionava, o que é isso, o que é aquilo, que eu acho que é importante, é aquilo que a gente colocou antes, a gente não pode ter vergonha de perguntar. Exatamente. Isso vale para qualquer coisa. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, ninguém sabe tudo. Não, ninguém. E muitas vezes as pessoas dizem, mas tu é um administrador que conhece qualquer coisa dentro de um hospital. Eu disse, sim, porque um dia eu perguntei o que era. Eu perguntei o que era uma se precisar, calandra, perguntará novamente. Pergunto novamente, né? Porque a gente não pode ter vergonha de perguntar. Isso tem muito a ver com a humildade também, né? Com essa simplicidade. E isso tem muito a ver também com o que a gente enxerga na área da saúde de forma geral. Eu acho que é muito ainda cultural isso na área da saúde, de tipo, eu tenho que falar a linguagem técnica correta. O NPO está aí, né? Como exemplo para nós. Então, eu tenho que falar isso aqui no termo certo. E nós, da área da saúde, eu já digo nós, apesar da minha formação ser em comunicação, mas eu trabalho com a área da saúde, né? Enfim, estou imersa há muitos anos já nesse mundo. E é natural que se fale esses termos técnicos, mas a gente está dentro de uma bolha, né? Então, essa nossa bolha, a gente tem que olhar um pouquinho, às vezes, para o lado, tentar sair dela e ver que as pessoas, às vezes, não entendem. A maior parte das pessoas não entendem. Então, quanta dificuldade as pessoas, às vezes, têm. Eu estou com tal situação, estou passando por tal problema, né? Eu preciso buscar qual especialista, né? Sei lá, um traumatologista, um neurocirurgião, um urologista. Gente, a gente tem muitas especialidades e as pessoas, elas não têm conhecimento. E, às vezes, coisas tão simples, as pessoas não sabem realmente, porque não é o dia a dia delas, e elas não têm obrigação de saber. A nossa obrigação é educar. Com certeza. E eu sempre entendi que a melhor comunicação é a mais simples, é a que a pessoa entende. Exato. Se tu conseguiu transmitir aquilo que tu tinha interesse em transmitir, a gente resolveu toda a questão da comunicação. Exatamente. Gilberto, finalizamos o nosso podcast, então. Que momento esse! Nossa, estou muito feliz de conseguir, né, ter esse momento tão rico, de tanto aprendizado, de tantos ensinamentos que tu me trouxe hoje aqui. Eu tenho certeza para vocês que estão nos assistindo, estão nos escutando, né? Seja no YouTube, seja no Spotify, nas plataformas digitais. Com certeza vocês aprenderam muito também, porque, né, esse profissional aqui, ele com certeza sabe muito e hoje nos passou um pouquinho, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente não possa falar mais assuntos ainda, porque a gente anotou muitas coisas aí, como a gente disse, né? Daria para falar há muito tempo. Mas, Gilberto, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, né? Agradecer também ao Hospital Ananeri por ter, né, nos cedido a sua pessoa para estar aqui conosco hoje durante esse tempo tão valioso, que eu sei que na tua agenda é tão difícil, né, de conseguir, e a gente sabe que tem tantas demandas, tantas coisas, compromissos a cumprir, e tu estar aqui conosco hoje realmente tem muito significado para nós. Muito obrigada. E quero agradecer vocês também que assistiram conosco e espero que tenha sido interessante. O que tu achou? Como o Gilberto falou, também foi a primeira experiência dele no podcast. Eu vou te dizer que eu estou lisonjeado, muito feliz. A gente sempre fica um pouco preocupado quando a gente vai gravar imagem e voz, de falar para o público, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado, mas eu me senti muito à vontade, muito tranquilo nessa conversa que a gente teve.
O tempo voou, eu não senti o tempo passar, né? Então, para mim, nós estávamos recém-iniciando aqui a conversa, mas me senti muito, muito feliz em poder participar, de ter o privilégio de estar participando do primeiro, e me coloco sempre à disposição de compartilhar algumas questões e, em nome do Ananeri, agradecer por todo o apoio que a gente sempre teve e dizer que foi um privilégio imenso poder estar participando desse podcast, meu primeiro podcast, e se eu for convidado, com certeza aceitarei, fico à disposição, e tudo que a gente quer é prestar o melhor atendimento para o nosso paciente, porque é o que nossa população precisa e merece, e cada vez mais a gente quer buscar isso. Com certeza. Muito obrigada, então, Gilberto. E para vocês que assistiram aqui, lembrem, teremos episódios quinzenalmente, quintas-feiras, ao meio-dia. Eu encontro vocês no nosso episódio número 2. E não esqueçam, né, já se inscrevam no nosso canal, @981. Já sigam a gente lá no Spotify também, 981cast, Negócios em Saúde. E já sigam a gente nas nossas redes sociais, @981, porque é por lá que teremos todos os cortes desses conteúdos aqui, desse conteúdo que foi tão rico, os melhores momentos vocês vão encontrar por lá. Eu sou a Ingrid Bittencourt, somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde.